tem como a gente não pensar naquilo que tá deixando a gente ansiosa? É isso que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. Se você ainda não me segue por aqui, clica no sininho, ativa as notificações e não esqueça de me seguir. Toda semana eu posto vídeos longos e curtos sobre um tema da psicologia e também reflexões sobre a vida, tá bom? Então hoje a gente vai falar sobre se existe essa possibilidade de pensar ou não pensar naquilo que deixa você ansioso. Bom, vamos lá. Será que tem como a gente controlar um pensamento? Será que a gente tem esse poder sobre a nossa mente de olhar para nós e falarmos, eu não quero pensar em alguma coisa? Deixa eu te contar um segredo, não existe essa possibilidade. Só o fato de você ficar pensando que você não quer pensar, você já pensou. Vou dar um exemplo bem tranquilo, assim, bem simplório aqui pra você. Não quero que você pense neste momento num elefante rosa. Para de pensar no elefante rosa. Não, sério, por que você tá pensando no elefante rosa? Para com isso, não pensa no elefante rosa. Qual é a primeira imagem mental que veio na sua cabeça quando eu falei não pensa no elefante rosa? O elefante rosa, não é mesmo? Parece muito bobo essa explicação, esse exemplo aqui que eu dei pra vocês, mas é exatamente isso que muitas pessoas fazem em momentos de ansiedade. Elas ficam lutando com todas as forças para não pensar naquilo que está deixando ansiosa. E elas acreditam que tentar não pensar vai ajudar a diminuir a ansiedade. Mas isso não é real. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui de forma bem prática. Aqui na minha mão eu tenho alguns cadarços que eu peguei da minha filha. Ela usa esses cadarços para brincar, enfim, para treinar as habilidades dela de manuais mesmo, né? Enfim. Se eu pegar esses cadarços aqui e tentar esconder esses cadarços da minha mão, o que será que vai acontecer, né? Eu posso tentar esconder o máximo que der, mas sempre vai ter uma pontinha que vai ficar para fora. Sempre vai ter algo que vai ficar escapando. Eu posso tentar o máximo que eu conseguir, mas eles são tão coloridos e tão cheios de vida que é quase impossível que eu consiga esconder esses cadarços, porque eles vão ficar sempre escorregando na minha mão. Eles vão ficar sempre saindo para algum lugar. Na ansiedade, é mais ou menos essa regra que acontece. Quanto mais controle eu tento ter sobre a ansiedade, menos controle eu tenho. Quanto mais eu tento ficar, não pensa nisso que tá te deixando ansiosa, mais ansiedade eu vou ter. Agora, quando eu pego a ansiedade e falo, cara, tá, eu tô ansiosa. É isso, eu não tenho controle nenhum sobre isso aqui que tá acontecendo na minha cabeça, eu tô ansiosa mesmo. É isso, faz parte, a ansiedade faz parte da minha vida e tá tudo bem nesse momento eu ficar ansiosa por essa situação. Quando eu entendo que a ansiedade está ali e eu tento não controlar a todo custo de ficar tentando não pensar sobre aquilo que tá deixando ansiosa, eu tento não controlar, a ansiedade diminui. Eu entendo que eu não vou conseguir guardar todos os cadarços aqui na minha mão e que tá tudo bem. Esse cadarço acaba ficando tipo, tá bom, ok, ele perde a força. Então, entenda uma coisa, entenda uma regra básica da ansiedade. Quanto mais controle eu tento ter sobre a minha ansiedade, menos controle eu tenho sobre ela. E quanto menos controle eu tento ter sobre a minha ansiedade, mais controle eu consigo ter. O que isso significa para nós? Todas as vezes que você ficar tentando pensar que você não pode pensar sobre algo que está te deixando ansiosa, mais ansiedade você vai ter. Isso vai potencializar a sua ansiedade. Então, o grande pulo do gato da ansiedade não é você tentar não ficar ansioso, mas é quando eu fico ansioso, o que eu faço com isso? Quando eu estou cheio de pensamentos ansiosos, minha cabeça está borbulhando de informações aqui, eu estou tentando controlar de todos os jeitos possíveis essa ansiedade, mas eu não consigo. O que eu faço? O que eu faço com esse monte de ideias que estão na minha cabeça? Com esse monte de ansiedade que estão aqui na minha cabeça, ó. O que eu faço com isso então? Esse é o ponto que você precisa entender. Não é tentar não pensar, isso não é efetivo. Você não vai conseguir não pensar, você vai pensar. Nós não temos controle sobre aquilo que nós pensamos ou deixamos de pensar. E inclusive quando você tenta não pensar, você já pensou. Então muda a estratégia. Tenta, quando eu pensar em algo, então o que eu posso fazer com isso? Quando eu estiver muito ansiosa com algo e tentar de todo custo tirar esse pensamento da minha cabeça, o que eu posso fazer então para aceitar melhor esse pensamento? Quais estratégias e manejos eu posso ter para melhorar essa ansiedade em mim? Entende? Você percebe como muda o foco? Quando você tenta parar de lutar com essa ansiedade, mas você abraça essa ansiedade e entende que tem momentos que
você vai ficar mais ansiosa e tá tudo bem. E tem momentos que você vai ficar menos ansiosa e tá tudo bem. Você tem um sentimento de mais autocompaixão com você. Você tem um sentimento de um pouco mais de gentileza com você, entendendo que talvez naquele momento ali, o sentimento que você mais vai ter ali é a ansiedade, é que tá tudo bem. Então eu vou te dar uma estratégia aqui bem simples e bem fácil para que você faça no seu dia a dia, para que você não fique combatendo ali, né, tentando controlar essa ansiedade a todo custo, mas que você de fato entenda e aceite que tá tudo bem você ficar ansiosa naquele momento, tá bom? Então a estratégia que eu vou te dar hoje é a seguinte: quando você estiver percebendo que seus pensamentos estão muito ansiosos e você começa a ter uma luta interna para tentar controlar a todo custo aquela ansiedade, eu quero que você pegue um papel e uma caneta e você escreva aquilo que está deixando ansiosa. Então, por exemplo, eu tenho uma prova e essa prova tá me deixando muito ansiosa. Eu fico pensando, nossa, mas eu não posso ficar pensando nessa prova toda hora, eu tenho que estudar. Eu não posso ficar pensando toda hora nessa prova, mas eu preciso ir bem nessa prova. Não, mas se ficar nessa luta pra tentar controlar essa ansiedade, não vai te ajudar. Então o que você vai fazer? Você vai pegar um papel e você vai escrever: eu estou ansiosa pela prova. Quando você escrever isso, eu quero que você comece a racionalizar esse pensamento. Então, peraí, eu tô ansiosa pela prova. Ok. O que essa ansiedade vai fazer comigo? O que eu ficar pensando que eu estou ansiosa pela prova vai me ajudar a de fato resolver essa prova? Não vai. O que eu ficar pensando que eu preciso não ficar ansiosa com essa prova vai me ajudar a não ficar ansiosa com essa prova? Não vai me ajudar. Então o que você vai fazer? Ao escrever esse pensamento e tentar racionalizar esse pensamento, olha para o lado e busque outras alternativas naquele momento. Não só de forma de pensamento em si, mas também de forma racional. Então tá, eu escrevi meu pensamento, eu racionalizei, então agora eu vou desfocar meu pensamento. Eu vou tirar meu foco desse pensamento que tá me deixando ansiosa e eu vou focar ele em outro lugar. Então você vai começar a olhar outras coisas. Então você vai começar, por exemplo, a olhar as coisas que estão atrás de mim, né? Ou seja, na sua vida. Aí você vai pegar objetos, por exemplo, e você vai descrever esses objetos. E faça isso pelo menos aí com 5 objetos. Isso vai te ajudar demais a diminuir a intensidade dos seus pensamentos, a diminuir a sua ansiedade. Isso vai te ajudar demais a desfocar um pensamento que está muito ansiogênico para você e vai de fato te fazer aceitar melhor essa ansiedade. De fato, vai te ajudar a não ficar tentando controlar essa ansiedade a todo custo, como se você não pudesse pensar naquilo que está deixando ansiosa. Porque você vai pensar, você está ansiosa, está tudo bem você ficar ansiosa. O ponto não é tentar não pensar sobre um pensamento ou sobre uma ansiedade, mas é tentar, quando eu pensar, então o que eu posso fazer com isso? Entende como muda o seu olhar? Muda tudo. Então pensa nisso, tá bom? Espero que esse vídeo tenha te ajudado, espero que essa estratégia te ajude e tente aplicar isso no seu dia a dia, tá bom? Até o próximo.